A nossa reunião, passando imediatamente, logicamente desejando uma ótima tarde àqueles que nos acompanham também, sabendo se algum dos vereadores deseja fazer pedido de vistas em algum dos projetos de lei, quando chega o nosso presidente Osias para conduzir, aqueles que desejarem fazer pedidos de vistas que se manifestem, e passo imediatamente a presidência ao presidente legítimo, presidente Osias Moraes. Obrigado, vereador Pier. Boa tarde a todos. Me desculpem aí o atraso, mas está aberto o pedido de vista. 17. Vereador Renato, então, 17. Vamos botar aqui na... 17 o quê? 17, presta aqui o teu. Obrigado. 17 horas é o teto, é o máximo. Então, o item 17 é o... Deixa eu pegar aqui ele. Só ver aqui o número dele. É o 05-122-2022, certo? Então, vamos lá. Vamos botar na tela, está na tela. Vereador Renato. Senhor presidente, queria pedir vistas conjuntas com o vereador Renato nesse projeto. Vistas também conjuntas para o vereador Dalton Borba. Mais um pedido de vista, vereador Renato? Não? Vereadores, mais pedido de vista? Vereadora Amália Tortato, por favor. Obrigada, presidente. Eu gostaria de pedir vistas do projeto 12 da pauta, é o 05-120 de 2022. Projeto 12 da pauta, então... Esse 22 aqui é bem interessante. Ô, Amália, esse 22 ali. Ok, aguardamos, então, ok, vistas, 05-120, ok, então, mais algum? Amália? Vereadora Amália, mais algum? Vereador Dalton Borba? Não. Vereador 22? Não. Vereador Marcelo Faquinello, pedido de vista? Vereador Denian? Vereador Pier? Então, já feitos pedidos de vistas, damos início, então, à nossa pauta de hoje. É o primeiro item da pauta, 05-113 de 2022, iniciativa Marcos Vieira. Vereadora relatora Amália Tortato, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse é um projeto do vereador Marcos Vieira, que dispõe sobre a criação do Conselho dos Servidores Municipais. Analisando a constitucionalidade material, nós verificamos que o projeto não apresenta densidade normativa eficaz e que não há, por exemplo, a definição do número de membros e a diretriz de escolha destes pelas instituições, além de inexistir a especificação de quais tipos de instituições representativas serão legítimas para tal quando se trata da criação do Conselho. A respeito da análise da constitucionalidade formal, em especial no que se refere à iniciativa, verifica-se também que o projeto, ora analisado, adentrou nas competências exclusivas do chefe do Executivo. No artigo 53 da Lei Orgânica do Município, ele traz em seu inciso 3º que a criação, estruturação e atribuição dos órgãos e entidades da administração pública municipal é de competência de iniciativa privativa do Executivo. E ainda no seu artigo 79, ele fala especificamente que é iniciativa privativa do Executivo a criação dos conselhos municipais nas diversas áreas. Considerando, portanto, as observações que eu citei aqui agora, nós fizemos um parecer pela devolução ao autor para que ele tenha a oportunidade de sanar os vícios de inconstitucionalidade que nós encontramos no projeto. Obrigada. Está em discussão o presente projeto, lido pela relatora Amália Tortato. Pela devolução ao autor. Encerrada a discussão, então vamos, senhoras e senhores vereadores, atenção, painel aberto, votando. O tablet não chegou ainda.
Vamos à contagem dos votos. Vereador da Tombó, pode declarar o seu voto. A gente vai constar, então, na ata. Então, com 8 votos favoráveis, quem não votou, nós estamos com o Beto Moraes, não está, né? Beto Moraes está aí? Beto Moraes não está, né? Então, com 8 votos favoráveis, aprovado. Vamos para o segundo item da pauta. É o 096 de 2022, iniciativa do nobre vereador Mauro Inácio. Está com a palavra a Amália Tortato, a relatora. Esse é um projeto que visa acrescentar os artigos 48A, B, C e D, à Lei Ordinária 11.095, de 21 de julho de 2004, que dispõe sobre as normas que regulam a aprovação de projetos, o licenciamento de obras e atividades, a execução, manutenção e conservação de obras no município e da outras providências. Esse é um projeto bastante interessante do vereador Mauro Inácio, que visa atacar especificamente um problema do excesso de fiação que a gente tem aqui pelos postes da capital paranaense. E conforme pode-se notar, inclusive no texto proposto para o artigo 48A, as instalações urbanas que se utilizam de fiações deverão ser identificadas pelas empresas responsáveis de forma visível, para que assim a sociedade tenha como direcionar suas reclamações ou demandas ao canal estabelecido no artigo 48B, a ser aberto especificamente para reparos e manutenção de cabeamento. Então, do jeito que é feito hoje, se um cidadão percebe que tem ali um cabo que não está sendo utilizado, ele não sabe nem de qual concessionária esse cabo pertence. Então, é uma forma de identificar e responsabilizar as concessionárias que fazem o uso dessas fiações. Por um lado, a previsão reforçaria o dever das concessionárias em prestar informações aos usuários para a defesa de interesses individuais ou coletivos e de contribuir para a permanência de boas condições do bem público. Embora, por outro lado, a proposta possa levar a questionamentos quanto à eventual ingerência excessiva sobre a iniciativa privada. Isso foi um ponto que nos preocupou bastante. Mas a gente deve notar a distinta natureza jurídica da relação dessas empresas com o poder público, uma vez que elas prestam serviços públicos essenciais sujeitos ao interesse coletivo. Nesse ponto, lembra-se que a titularidade desses serviços continua com o poder público, enquanto apenas a sua execução é transferida às concessionárias. Em respeito ao princípio da razoabilidade, nós sugerimos aqui uma emenda modificativa para que fique claro que essa mudança de identificação do cabeamento atinja apenas as futuras instalações, evitando, assim, uma atribuição que exija a hercúlea tarefa de identificar o que já se encontra em uso na cidade. Portanto, nós propusemos ali uma emenda modificativa do artigo 48A. Importante comentar com os senhores que, para a construção do nosso parecer, nós conversamos bastante com a equipe do vereador Mauro Inácio, até para que a gente conseguisse entender os pormenores desse projeto. Então, essa foi uma emenda que foi construída, inclusive, com a equipe do vereador Mauro Inácio. Realizada a modificação acima, a proposição do artigo 48A, a proposição estará, então, de forma constitucional, tendo a sua constitucionalidade material e podendo seguir em frente. No que diz respeito à constitucionalidade formal da proposição, a gente constatou que ela se encontra adequada. E ainda com relação ao aspecto da técnica legislativa, nós recomendamos a retirada da proposta para o artigo 48D, mediante uma emenda supressiva. Deve-se considerar que as empresas concessionárias dispõem de estoque de cabos e fios visando o atendimento da demanda. A situação requer, portanto, adaptação do processo produtivo dos cabos e da fiação utilizados, para que eles sejam, então, identificados, razão pela qual deve ser dilatado o período de vacância para pelo menos 180 dias. Por isso, nós sugerimos aí mais uma emenda modificativa. Dessa forma, senhor presidente, nós fizemos um parecer pela tramitação regimental, com a apresentação dessas 3 emendas, sendo 2 modificativas e uma supressiva. Estou entrando em forma aqui de novo com a volta do recesso. Esse projeto deverá ainda tramitar pelas comissões de Urbanismo, Obras Públicas e TI, Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos e Comissão de Serviço Público, acrescentando-se ainda a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, a fim de que esse colegiado analise os impactos econômicos e financeiros da proposição perante as empresas responsáveis pelos equipamentos e cabeamentos aéreos. É esse o nosso parecer. Obrigado, vereadora. Está, então, em discussão o presente parecer da vereadora. Já em tempo agradecendo o vereador Mauro Bobato, que está ali acompanhando conosco a comissão hoje presente.
essa comissão na CCJ. Está olhando aqui, o vereador Pia está acompanhando tudo. Então, em discussão, encerrada a discussão, vamos então à votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Em votação, parecer pelo trâmite com emendas. Aprovado o parecer, vamos para o próximo item da pauta, é o de número 3, 05094 de 2022, iniciativa Sérgio Balaguer, Serginho do Posto. Vereador relator Dalton Borba, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento aos colegas, a todos os servidores que estão nos acompanhando, desde já desejando um semestre muito produtivo para todos nós. Senhor presidente, trata-se de um projeto de lei ordinária 005-00094 de 2022, de autoria do vereador Sérgio Balaguer, cujo projeto, senhor presidente, ele é muito semelhante à lei ordinária 14.274 de 2013, que dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e cadastro dos fornecedores. Isso foi muito bem lembrado no parecer da Projuris, inclusive. E aí, senhor presidente, por conta da lei complementar, do disposto na lei complementar 95 de 98, embora não seja o mesmo tratamento dado pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, só se admite, nesse caso, a revogação desses artigos se essa revogação for expressa. Então, por esta razão, nós apresentamos um parecer aqui, pela devolução ao autor, para que ele possa, eventualmente, corrigir esse vício e reapresentar o projeto. Ok, vereador Dalton Borba, está em discussão. Parecer pela devolução ao autor. Aí sim, hein? Trouxe a luz. Vamos, então, à votação. Painel aberto. Atenção, senhoras e senhores vereadores, votando. Senhor presidente, só fazendo a ressalva e concordando com o parecer do vereador professor Dalton Borba, que se, de fato, o vereador Serginho do Posto não fizer a correção, poderia se apresentar já uma proposta de arquivamento, um voto de arquivamento já, exatamente por causa da lei que já existe, já está em vigência. Mas, prestigiando o parecer pela devolução ao autor e imaginando que o autor poderá fazer essas correções, votar com o vereador professor Dalton. Obrigado, vereador Marcelo Fachinello. Também vou acompanhar o relator por conta de todo o exposto. Vamos à votação. Atenção. Vamos contagem dos votos. Quem não votou ainda? 8 votos favoráveis. Aprovado o parecer. Vamos para o item 4 da pauta, o 014-017-2022, iniciativa Tito Zeglin. Vereador Dalton Borba é o relator. Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, trata-se do projeto, então, de autoria do vereador Tito Zeglin, proposta 14.0017/2022, e aqui, senhor presidente, o projeto apresentado, ele contém alguns vícios sanáveis, que são relativos à falta de documentação que nós arrolamos aqui no nosso parecer, e que poderão, como eu disse, reitero, poderão ser sanados. Então, o nosso voto aqui é pela devolução ao autor, para que ele possa juntar esses documentos e o projeto seguir trâmite normal. Obrigado, vereador Dalton Borba. Em discussão, parecer pela devolução ao autor. Encerrada a discussão, vamos abrir o painel para a votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Em votação. Cinco votos, faltam 3. Vamos para a contagem definitiva dos votos. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer pela devolução ao autor. Vamos para o item 5 da pauta, o 02-00018 de 2021, iniciativa vereadora Maria Letícia. Vereador Dalton Borba é o relator com um parecer, com um voto em separado do vereador Pia por mais informações. Vereador Dalton, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de um projeto de lei de autoria da vereadora doutora Maria Letícia,
Esse projeto está sendo reapresentado, senhor presidente, em parecer anterior, do qual eu fui relator, e foi devidamente aprovado por esse colegiado, entendi pela devolução à autora para que anexasse o impacto orçamentário e financeiro. Ressalto, porém, que naquela oportunidade já fora deliberado e devidamente aprovada a constitucionalidade formal e material, razão pela qual, em homenagem à brevidade processual, eu não volto a tratar desse tema, já que já está superado. E o voto, então, nesse sentido, é pelo trâmite regimental. Vereador Pier. Eu tenho voto em separado aí. Só deixar claro que esse projeto está com o tempo... Não, nós temos um pedido aqui por mais informações, presidente. O nosso voto ele não é extenso, mas a gente cita a própria lei de responsabilidade fiscal. Também citamos que na manifestação anexada pela autora juntamente ao estudo de impacto financeiro determina-se como medida compensatória financeira a utilização do superávit financeiro das fontes de recurso dos fundos públicos do Poder Executivo com fulcro no artigo 5º da Emenda Constitucional 109 de 21. Então, com base nisso, a gente também fez um parecer aqui um pouco diferente, pedindo por mais informações à Secretaria do Meio Ambiente, à Prefeitura, no caso, né? Ok. Vamos então... Senhor presidente, só quero reiterar aqui que essas discussões acerca da compatibilidade material do projeto já foram superadas na análise anterior. O que ficou para esta sessão foi exclusivamente a comprovação do impacto financeiro. E isso foi demonstrado, só para reiterar isso. Ok, ainda em discussão. Atenção, vereadores. Em votação, temos o parecer do vereador Dalton Borba pelo trâmite regimental, remetendo à Comissão de Economia e Meio Ambiente, e um voto separado do vereador Pier por mais informações. Então, vamos à votação. Atenção, vereadores. Vamos fechar a votação. Atenção, vereadores. Tem vereadores faltando? Há um vereador está faltando. Quem? Não, não é o Beto, não. Nós somos 8. Vereador Renato. Acabou de votar aqui. Então, 3 votos favoráveis, 5 contrários. Aprovado o parecer por mais informações. Vamos para o próximo item da pauta. É o de número 6. 05318 de 2021. Iniciativa vereador Noriceto. Vereador Dalton Borba é o relator. Obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária 005-00318 de 2021 regulamenta a destinação dos bens passados ao domínio do município de Curitiba na forma dos artigos 1819 a 1823 do Código Civil, Lei Federal 10.406, 10 de janeiro de 2002. Iniciativa do vereador Noriceto. Analisamos essa proposição, senhor presidente, e, primando aqui pela celeridade dos nossos trabalhos, não visualizamos nenhum tipo de inconstitucionalidade, seja formal ou material, pelo que apresentamos o nosso voto pelo trâmite regimental. Voto pelo trâmite regimental. Está em discussão o projeto 05318 de 2021. Vereador Noriceto. Encerrada a discussão, vamos à votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Em votação, vamos encerrar a votação. Vamos lá.
8 votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o próximo item da pauta, é o de número 7, 05-0127-2022, iniciativa Tito Zeglin. Vereador Dalton Borba é o relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Projeto 0127-2022, iniciativa do vereador Tito Zeglin. Aqui, senhor presidente, como a própria Procuradoria desta Câmara aponta, internamente esta Casa Legislativa dispõe de tipos de projetos no sistema eletrônico SPL que devem ter exata correspondência com o seu conteúdo. Assim, resta avaliar neste processo legislativo se a proposição seria a hora utilizada 005, projeto de lei ordinária, ou se seria 010, projeto de lei ordinária, alteração de denominação de bem público. Tratando-se da alteração apenas de uma única letra do nome do logradouro, já existindo a denominação realizada por uma lei ordinária vigente, oriunda da aprovação do projeto de lei ordinária 232/95. Processo 287/95, de denominação de bem específico. Apresenta-se não se tratar de proposição que, nesta Casa Legislativa, tomaria o Código 010, referente a uma alteração integral. Então, aqui há um erro, um equívoco de ordem formal, senhor presidente, e o nosso parecer é pela devolução ao autor para que ele possa fazer a correção necessária. Parecer pela devolução ao autor está em discussão. Bem, encerrada a discussão, vamos então passar agora à votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Seis votos, faltam 2. Vamos lá para a contagem total dos votos. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o item 8 da pauta, 0705 de 2021, iniciativa Éder Borges. Vereador Dalton Borba, relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei ordinária 007-0005 de 2021, de iniciativa do vereador Éder Borges, concede o título de vulto emérito de Curitiba a Marco Antônio Micaelsen Conte. Senhor presidente, esse projeto aqui, ele não tem a justificativa. Então, isso já foi apontado, inclusive, em parecer aqui da Procuradoria Jurídica, e ele simplesmente apresenta o texto, a proposição, mas não justifica, principalmente dentro dos requisitos legais exigidos pela nossa normativa. Então, o voto aqui, tendo em vista que esse vício é recorrente, ele é pelo arquivamento. Parecer pelo arquivamento, está em discussão. Encerrada a discussão, vamos então à votação. Atenção, vereadores. Matou o cara. Vamos à contagem dos votos. 7 votos favoráveis. Temos a maioria. Aprovado o parecer pelo arquivamento. Vamos para o próximo item da pauta, é o de número 9, 05112 de 2022, iniciativa Carol D'Artora. Vereador Dalton Borba é o relator. Trata-se de um projeto de lei, senhor presidente, de iniciativa da vereadora Carol D'Artora, 00112 de 2022, que houve aqui, senhor presidente, no curso desse projeto, houve a apresentação de um substitutivo geral. Então, por uma sistemática já adotada por essa comissão, o nosso voto é por mais informações da Projuris. Obrigado, vereador Dalton Borba. Em discussão. Vou acompanhar o nobre relator, por conta já desse acordo que fizemos lá no início do ano. Vamos, então, à votação. Em votação, vereadores. Oito votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o item 10 da pauta. 05116 de 2022, iniciativa Erivelton Oliveira. Vereador Dalton Borba é o relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Projeto, portanto, aí que institui o Dia da Dança de Salão no âmbito do município de Curitiba, a ser celebrado anualmente em 15 de maio. Iniciativa do vereador Erivelto Oliveira. O projeto não comporta, senhor presidente, nenhum vício de inconstitucionalidade, respeita a hierarquia da ordem normativa brasileira, em especial desta Casa, razão pela qual opinamos aqui pelo trâmite regimental. Em discussão, parecer pelo trâmite regimental, remetendo à Comissão de Educação. Encerrada a discussão, vamos então à votação. Atenção, vereadores, quem for favorável, votar no verde, quem for contrário, no vermelho. Vamos fazer a contagem dos votos. Importante nessa de salão. Oito votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o item 11 da pauta. 05036 de 2022, iniciativa vereadora Carol D'Artora e professora Josete. Vereador Dalton Borba, o relator. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto, senhor presidente, que tem como ementa a instituição do programa de apoio mulher, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ele comporta aqui o mesmo vício ao qual eu me referi há pouco, senhor presidente. Com a apresentação de um substitutivo, ele requer aqui o retorno à Projuris para que ela se manifeste, segundo a nossa sistemática. Então, por mais informações da Projuris. É como eu voto. Obrigado, vereador Dalton Borba. Então, está em discussão. Por mais informações, a Projuris. Encerrada a discussão, vamos à votação. Painel aberto, vereadores, votando. Em votação. Vamos para a contagem dos votos. 4 votos. Vamos para a contagem final dos votos. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o item 13 da pauta, é o 05107 de 2022. Iniciativa, nobre vereador, membro desta comissão, Pier Petruziello. Vereador Dalton Borba é o relator. Está com a palavra. Desculpe, senhor presidente, eu fui interrompido pela vereadora Amália Torquato e fica me atrapalhando aqui. Desculpe. Trata-se de um projeto de lei, senhor presidente, que dispõe sobre a inclusão da categoria atletas com deficiência e sua isenção na taxa de inscrição nas corridas de rua realizadas no município, de autoria do nobre vereador Pier Petruziello. Aqui se impõe a devolução ao autor, senhor presidente, e eu vou justificar. Como aponta o parecer da Procuradoria Jurídica, a seção de referência legislativa registra a informação de que há uma norma que trata da matéria, a Lei 15.127/2017, que dispõe acerca da inclusão dos atletas com deficiência e sua isenção em 50% do pagamento da taxa de inscrição. Percebe-se, portanto, que a proposição pretende tratar de matéria já regulamentada, ainda que haja uma ampliação na proposição de isenção que passaria a ser de 100%. Assim, mostra-se adequado a modificação da proposição para revogar a Lei Municipal 15.127, no caso, derrogá-la, né? Pois não pode, conforme disciplina da Lei Complementar 95 e 98, existir duas leis disciplinando a mesma matéria, sem que haja expressamente a menção da revogação, ainda que parcial, da lei. Como eu voto, então, pela devolução ao autor, senhor presidente. Parecer pela devolução ao autor, está em discussão. A Lei 05107 de 2022, iniciativa vereador Pier Petruziello. Vamos então à votação. Painel aberto, vereadores votando. Parecer pela devolução ao autor.
Vamos para a contagem dos votos. 8 votos favoráveis. Aprovado o parecer. É o item 14 da pauta, 05103 de 2022. Iniciativa prefeito. Vereador relator Marcelo Fachinello e um voto em separado do vereador Dalton Borba. Vereador Marcelo, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de PL do prefeito para alienação de um terreno em favor de uma pessoa jurídica, conforme o preço estipulado em avaliação oficial. Nosso parecer atesta a regularidade da transação, mas, posteriormente, o vereador Dalton Borba ofereceu um voto em separado, argumentando que faltaria uma assinatura. De fato, o vereador tem razão na análise desse detalhe, pois havia um vício na página 1 do processo administrativo. Porém, lá na frente, com o andamento do processo, na folha 102 do mesmo, esse detalhe foi suprido, pois o termo de concordância firmado pela empresa dessa vez foi devidamente identificado por um responsável da pessoa jurídica. Sendo assim, fica aqui meu reconhecimento ao parecer do vereador Dalton, que atentamente observou esse vício formal que existia, mas eu anoto que esse vício acabou sendo suprido posteriormente, motivo pelo qual eu mantenho o parecer pela tramitação regimental, devendo passar pelas comissões de Economia e Urbanismo. Parecer pelo trâmite regimental, vereador Dalton Borba. Senhor presidente, tendo em vista, portanto, as razões esboçadas pelo vereador Fachinello, eu retiro o meu voto em separado, já que isso já foi reconhecido no voto dele mesmo. Obrigado, vereador Dalton Borba. Então, está em discussão, encerrada a discussão, vamos então à votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Vamos para a contagem dos votos. Seis votos favoráveis, um contrário. Está aprovado o parecer. Vamos então ao item 15 da pauta, o 05031 de 2022, iniciativa prefeito. Vereador Marcelo Fachinello é o relator. Senhor presidente, trata-se de PL do senhor prefeito para alteração da classificação de diversas vias da cidade. Em primeiro parecer, nós apontamos uma série de defeitos de técnica legislativa, motivo pelo qual o parecer foi para a devolução ao Poder Executivo. A partir da apresentação do substitutivo geral, depois dessas indicações que fizemos e das correções que foram feitas, a apresentação do substitutivo geral, como tem sido praxe, foi feito hoje, inclusive, aqui nessa comissão, o parecer agora é por mais informações para que ele volte à Projúris, para que ela se manifeste novamente, seguindo o entendimento que é comum nessa comissão permanente, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo Fachinello. Está em discussão. Por mais informações, a Projúris é o parecer. Encerrada a discussão, vamos à votação. Painel aberto, vereadores, votando. Vamos para a contagem dos votos. Sete votos favoráveis, falta um vereador, quem não... Vereador Pierre Petruziello. O que houve, vereador? Oi. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer. Item 16 da pauta, iniciativa, senhor prefeito, vereador, relator, Mauro Inácio, com um voto em separado pela devolução da vereadora Amália Tortato. Relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente, obrigado. Bom, o projeto de iniciativa do prefeito, que altera o dispositivo da Lei 7671, de 10 de junho de 1991. Em suma, busca o projeto acrescentar cargos de comissão na estrutura administrativa da administração direta municipal, criando 3 cargos de diretor, símbolo C2, passando de 62 para 65. 2 cargos de assessor técnico, símbolo C2, passando de 40 para 42 cargos, justificando a necessidade de criação dos referidos cargos das mudanças ocorridas em relação à política do meio ambiente, que tem agora novas frentes para alcançar a sustentabilidade de recursos e a preservação do meio ambiente, demandando, para tanto, novas áreas especialistas que o quadro funcional da Prefeitura ainda não disponibiliza. Alega ainda o autor o levantamento de algumas dessas necessidades, são orientações descritas na Lei 14771, de 17 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor de Curitiba, além de compromissos assumidos na política do meio ambiente de Curitiba por meio do Plano Diretor 2015-2025. É importante salientar o atendimento aos compromissos assumidos em outras instâncias.
Assim, o projeto de lei diz respeito à organização administrativa da administração direta municipal, enquadra-se, portanto, na competência para tratar de assuntos de interesse local prevista na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Assim, o nosso parecer é pela tramitação, sugerindo análise pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e também a Comissão de Serviço Público. Porém, todavia, senhor presidente, por um lapso não foi observada a falta do impacto financeiro, que foi apontado pela vereadora Amália Tortato, e assim eu me rendo ao parecer dela. Vereadora Amália Tortato, com a palavra. Quero agradecer, então, ao vereador Maurinácio. Eu ia ser breve, apenas dizendo que o nosso ponto de discordância, por isso apresentamos o voto separado, é justamente a falta do impacto orçamentário financeiro. Mas, já que o vereador já sinalizou, então, apenas para pedir para o pessoal votar no meu parecer, para que a gente possa solicitar à Prefeitura esse impacto. Obrigada. Positivo. Obrigado, vereadora Amália Tortato. Vereador Maurinácio, está em discussão. Encerrada a discussão, vamos então à votação. Atenção, vereadores, painel aberto. Em votação. Três votos favoráveis, 5 contrários, aprovado o parecer pela devolução ao autor. Vamos para o item 18 da pauta. Item 18, 06-010 de 2022, iniciativa Erivelton Oliveira. Maurinácio, o relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Esse projeto do vereador Erivelton Oliveira, ele concede título de cidadão honorária de Curitiba à senhora Dora de Paula Soares, nome artístico Araci Santos de Paula Soares. Todavia, nos nossos pedidos pelo arquivamento, considerando que a Divisão de Apoio Procedimental informou que esta é a 5ª proposição apresentada pelo vereador na legislatura 2021-2024. Assim, pedimos o arquivamento, senhor presidente. Relatório pelo arquivamento está em discussão. Encerrada a discussão, vamos à votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Votando. Em votação. Vamos para a contagem dos votos. 6 votos favoráveis. Vereador Renato Freitas não votou ainda. 7 votos. Oito votos favoráveis. Aprovado o parecer. Vamos para o item 19 da pauta, o 05099 de 2022, iniciativa prefeito. Vereador relator Maurinácio. Ok, senhor presidente. Esse projeto institui o programa de acolhimento familiar para a pessoa idosa. Aduz o autor, prefeito, que a proposta se iniciou em 2018 por aprovação do Ministério Público do Paraná, que entende a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais do Conselho Nacional de Assistência Social. Prevê a família acolhedora na modalidade Serviço de Proteção Especial de alta complexidade. Entretanto, dito serviço faz apenas para a infância e juventude, restringindo o idoso à casa-lar. A Instrução 221/2022, exarada pela douta Procuradoria desta Casa de Leis, não vislumbrou óbice quanto à constitucionalidade formal objetiva de processo legislativo orgânico de competência legislativa. Todavia, por tratar de tema afeto a ações como concessão de bolsa auxílio e estruturação do programa de governo, reforçou o procurador a necessidade de estudos de estimativa de impacto financeiro, conforme prevê a emenda constitucional 95/16 em seu artigo 113. Assim, o nosso pedido é por mais informações ao Executivo. Pedido por mais informações ao Executivo está em discussão. Encerrada a discussão, vamos então à votação. Atenção, vereadores, painel aberto, votando. Vamos para a contagem dos votos, 6 votos favoráveis. Vereador Pierre Petruziello não votou ainda. 7 votos. Quem está faltando? 8. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o item
20 da pauta é o 05-118 de 2022. Iniciativa Noriceto. Relator vereador Osias Moraes e um parecer em separado do vereador Pierre por mais informações. Bom, após a análise, nada foi encontrado quanto a proposições semelhantes ou idênticas, ainda segundo a seção de referência legislativa e a divisão e apoio procedimental, nada foi encontrado. A proposição em tela se encontra com a redação adequada, conforme legística conveniente. A norma em exames encontra-se de forma adequada em relação à sua espécie normativa. Devido ao Pacto Federativo, há a repartição de competências entre cada ente federativo, quer seja a União, Distrito Federal ou Estados e municípios. Desta forma, cada ente terá sua própria autonomia legislativa e administrativa. Embora não consiste de forma expressa as competências em que possuem os municípios, no artigo 30 confere a competência devida. Eu vou pular um pouquinho aqui, porque no que concerne o interesse local, baseia-se no entendimento às necessidades, no atendimento às necessidades e particularidades do município e sua população. Já em relação à competência suplementar, trata-se de autonomia que o município possui para legislar sobre matérias que não constam expressa em normas que atendam suas necessidades. Vale mencionar que a proposição em questão trata do direito ao acesso à informação, direito previsto no artigo 5º, inciso 14, inciso 23 de nossa Carta Magna. O autor busca tornar efetivo o direito à publicidade dos atos do poder público e vemos a previsão no artigo 37, parágrafo 1 e 3 de nossa lei maior. Evidente é que a proposição em questão poderá proporcionar maior efetividade ao direito de acesso à informação de forma coletiva, fornecendo também o município, fortalecendo também o princípio da publicidade administrativa. No que tange à competência de iniciativa, é prevista no artigo 52 da Lei Orgânica. Consoante ao que já mencionado, a norma tem o objetivo de efetivar a transparência e publicidade das informações sobre doações voluntárias ao Programa de Rede de Proteção Animal. Descarte, depreendemos que há a necessidade da norma e que detém a constitucionalidade material. A norma irá enfatizar um direito fundamental previsto constitucionalmente, ademais não há vício a ser sanado. Ante ao exposto, o voto é pelo trâmite regimental. Sugere-se o encaminhamento da proposição à Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e Comissão de Serviço Público. Ao parecer, senhores e senhoras vereadores. Vereador Pierre. Presidente, nós fizemos um parecer por mais informações também nesse projeto do vereador Nori, que a gente tem uma estima muito grande, por conta também da Lei de Acesso à Informação. No âmbito do município de Curitiba, a legislação supracitada ela foi regulamentada através do decreto 1135 de 2012, que garante ao cidadão o direito constitucional de acesso às informações públicas. Portanto, em que pese a proposição ter o fito de conferir maior efetividade ao princípio constitucional da publicidade administrativa, o que é um preceito constitucional legal e vale a pena a Câmara Municipal estar atenta a esse debate, é de se considerar que a administração pública, de se considerar, não desconsiderar, que a administração pública já se obriga a divulgar os dados do que trata o projeto. Então, sendo assim, a gente também faz esse encaminhamento para um pedido de mais informações à Prefeitura, presidente. Obrigado, vereador Pierre. Está em discussão. Encerrada a discussão, atenção, vereadores, em votação.
Refazer. Vamos, pelo equívoco do vereador Pia aqui, que trouxe o seu voto por mais informações, vou pedir a técnica que possa... Senhor presidente, isso foi uma desistência tácita do seu voto. Pode ter sido mesmo. Posso então, vereador Pia? Eu estou acostumado com o meu computador aqui, que não veio, e estou no celular hoje, então estou acabei me atrapalhando, peço escusas aos colegas. Vou então pedir para recomeçar a votação. Votação então aberta. Atenção, vereadores. Quem for favorável, vota no verde. Quem for contrário, por mais informações, vota no vermelho. Vamos então à contagem dos votos. Vereador Renato Freitas. Conseguiu. Vamos então, contagem final. São 3 votos favoráveis, 5 contrários, aprovado o parecer. Vamos para o item 21 da pauta, o 0806 de 2022. Iniciativa Beto Moraes. Relator, vereador Osias Moraes. Vamos lá. Projeto de lei ordinária denomina de bem público, especifica 0806 de 2022, emenda, denomina de Francisco Marçal de Carvalho, um dos lugadores públicos da capital, conforme especifica. Cumpre reconhecer que não há óbice quanto à proposição semelhantes ou idênticas. Quanto à técnica legislativa, não há óbice a ser sanado, atendendo o requisito do artigo 123 do Regimento Interno desta Casa. No entanto, conforme o apontamento da Projuris, há a ausência da descrição sintética da denominação, conforme descreve o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Municipal 8.670, de 1995. No que tange à competência, embora não conste expressamente a competência do município no artigo 27 da Carta Magna, artigo 30 da Carta Magna, que diz aqui mais o quê? Conforme analisamos, há a presença de interesse local em proceder à denominação de bens públicos. No que se refere à competência suplementar, cabe ao município legislar. Não há óbice em relação à competência de iniciativa, uma vez que o artigo 52 da Lei Orgânica do Município prevê a concorrência entre parlamentares, prefeitos e cidadãos. Vale ressaltar que a proposição é a primeira desta natureza apresentada pelo vereador na sessão legislativa de 2022. No entanto, observamos que o ofício 642 de 2022, recebido pela SMU, Serviço de Endereçamento, traz a informação de vício a ser sanado quanto à correta codificação do lugadouro público e a necessária identificação. Por isso, concluímos pela devolução ao autor. Em discussão, encerrada a discussão, vamos então à votação. Painel aberto, vereadores, votando. Profundo e longo. Vamos para a contagem dos votos, 7 votos favoráveis, aprovado pela maioria. Vamos então para o item 22 da pauta, é o 0555 de 2022, iniciativa do nobre membro desta comissão, vereador Dalton Borba. Vereador relator Pia Petruziello, com a palavra. Presidente, a proposição volta para análise desta comissão após ter sido remetida ao Poder Executivo Municipal para obtenção de maiores informações. E aqui é importante um destaque também quando a gente faz esse pedido de informação para a Prefeitura, para deixar muito claro também aos vereadores que isso é bom. Às vezes atrasa um pouco o projeto, a gente concorda com isso, mas isso é bom, porque daí já vem de uma forma mais clara, apta, inclusive, a ser votado em plenário. Então, a manifestação do Executivo se dividiu em 2 partes. A Secretaria Municipal de Urbanismo se manifestou de forma breve, não se opondo às alterações realizadas pelo PL, e a PGM se manifestou pela rigidez da proposta do ponto de vista jurídico. A respeito da constitucionalidade material, a Projuris fez apontamentos acerca da possível ilegalidade do artigo 5º, que prevê o cumprimento do disposto na lei a critério da concessão e renovação de alvará e funcionamento.
Segundo instrução da Procuradoria, os estabelecimentos de que trata a lei não precisariam possuir alvará, uma vez que a atividade desempenhada é considerada de baixo risco. Ocorre que no âmbito municipal existe a regulamentação específica através do Decreto 360/2022, que classifica como atividade de baixo risco apenas os estabelecimentos que não contemplem entretenimento em suas atividades. Na leitura do artigo 1º da proposta, se extrai que a alteração pretende atingir os bares, casas noturnas, casas de eventos, restaurantes, dançantes e similares, que são classificados como de alto risco pelo Decreto 360/2022, como se pode verificar no anexo 4. Sendo assim, não há que se falar em dispensa de apresentação de alvará para essas atividades. Então, nosso parecer é pelo trâmite regimental da proposição do vereador Dalton Borba. Em discussão. Eu vou acompanhar o vereador Pier. Presidente, rapidamente, em relação ao que o vereador Pier falou no início da sua defesa, de que pedir mais informações é um procedimento bom, eu concordo e acho que, inclusive, seria saudável para essa comissão se a gente instituísse mais alguns acordos, como nós fizemos com relação a quando há apresentação de substitutivo geral, o projeto volta para a Projúris. Essa podia ser também uma prática adotada nesta comissão para que a gente amadureça a tramitação do projeto antes de dar sequência. Então, eu concordo e acho que isso deveria valer para os projetos de todos os vereadores, inclusive os membros desta comissão. Obrigada. Obrigado, vereadora Amália. Vereador Pia? Não. Só Ok. parabenizando a Amália pelo comentário. Encerrada a discussão, vamos à votação. Vamos à votação, então. Tá difícil. Vamos, então, à atualização final da votação. Seis votos favoráveis, tem 2 aí que... Marcelo Faquinello, votou? 7. Vereador Pia, 2 palavras. Vote, por favor. 8 votos favoráveis, aprovado. Vamos para o próximo item da pauta. É o item de número 23, 02022 de 2021. Iniciativa também do nobre vereador, membro desta comissão, Denian Couto. Vereador Pia Petruzzello, o relator. Exatamente, projeto do vereador Denian Couto. O projeto pretende, em resumo, acrescentar dispositivos à lei complementar que trata sobre o ITBI, a fim de possibilitar o pagamento parcelado do referido imposto. A proposição trazia em seu artigo 12C a vedação ao registro antes da quitação integral de parcelamento, porém, para atender o dispositivo em lei federal, esta vedação se aplicaria às escrituras e contratos com financiamento, tornando inviáveis as transações. Nesse sentido, o autor procedeu com supressão do artigo citado anteriormente, adequando a proposição no que tange ao ponto de vista legal. Então, não há que se opor a esse projeto. Parecer aqui também é pelo trâmite regimental, presidente. Parecer pelo trâmite regimental, está em discussão. Senhor presidente, Pois não. eu quero só fazer uma observação. Vou votar com o relator, vereador Pier, mas quero fazer uma observação que esse imposto de transmissão, a quitação dele é exigida pelos cartórios de registro de imóveis, sob pena de não se efetivar a transmissão. Muito bem, isso pode ser colocado na escritura pública, mas tendo em vista que não tem o condão de transferir a propriedade do bem, aquele que adquire o imóvel, ele fica com o seu direito à propriedade, que é um direito real, condicionado ao pagamento desse imposto. Qual é a consequência jurídica disso? É que, enquanto ele não quitar esse imposto, ele tem apenas aqui um direito pessoal, uma obrigação, um contrato, na verdade. Então, embora eu também não visualize nenhuma inconstitucionalidade, mas pode acontecer entre o firmar a escritura e a transferência perante o registro de imóveis, pode acontecer que haja um problema, por exemplo, de uma penhora que recaia sobre o imóvel, de uma eventual averbação por um credor de qualquer natureza. Então, como eu disse, o projeto não é inconstitucional, também não visualizo nada,
mas pode gerar desconforto para futuras transmissões. É só a minha observação. Obrigado, vereador Dalton Borba, bem esclarecido aqui a todos. Só para completar, essa exigência que o vereador Dalton Taborda comentou é uma exigência federal, então a gente não conseguiria mexer, né? Mesmo sendo Taborda. Né? Ele me chama de Torquato, eu chamo ele de Taborda. A gente não teria competência aqui a nível municipal para mexer nesse ponto, mas muito bem levantado pelo vereador. Obrigada. Obrigado, vereadores. Então, encerrada a discussão, vamos à votação. Liberado o painel de votação. Travou. Não fez. Só fez uma justificativa ali que iria acompanhar isso. Queria acompanhar o vereador. Aberta a votação, vamos então. Eita. O sistema está aí. 7 votos. Quem não votou ainda? Três parabéns, pede a música. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer. Vamos para o item 24. 05109 de 2022. Iniciativa Sargento Tânia Guerreiro. Vereador Pia Petruzzello. É o relator. Presidente, nós fizemos um parecer aqui. Na verdade, esse projeto, na realidade, tinha tudo para ir para o arquivo, né? Pela questão da constitucionalidade. A gente tentou até salvar alguma coisa, mas ficou muito difícil. O parecer aqui é por devolução ao autor esse projeto, presidente. Parecer pela devolução ao autor está em discussão. Bem encerrada a discussão, vamos à votação. Em votação, painel aberto. Vamos então à contagem dos votos. 8 votos favoráveis, aprovado o parecer pela devolução. Vamos para o item 25 da pauta, 05-114-2022, iniciativa Marcos Vieira, vereador Pia. Vamos falar. O projeto pretende, em resumo, estabelecer parceria entre empresas, Poder Executivo e instituições a fim de reverter possíveis multas aplicadas pela Prefeitura a referidas empresas em doação a projetos realizados por entidades de apoio à jovem vulnerabilidade social. Parceria em direito doravante, possui múltiplas acepções, mas há um núcleo comum, ação conjunta direcionado a um fim comum. Parceria, portanto, é necessariamente um acordo de vontade destinado à realização do fim comum, não possuindo fácil verificar, portanto, que o assunto da proposição não é parceria. Então, nós fizemos aqui também um parecer pedindo para que seja devolvido ao autor esse projeto de lei, presidente. Parecer pela devolução ao autor está em discussão. Encerrada a discussão, vamos à votação. Quem não votou ainda? Quem não votou? Vereador Maurinácio, já votou? Já votou? Vamos lá. Vereador Marcelo Faquinello. Vereador Denian Couto, já votou? Quem não votou? 8 votos favoráveis, chegou da Amália. Aprovado o parecer. Bom, senhores, vencemos a pauta de hoje da nossa 20ª reunião ordinária da CCJ, que começou às 14 horas com a presidência do vereador Pia Petruzzello, agradeço. E agora são 3 horas, são 15 horas e 1 minuto, damos por encerrado esta reunião.